Hoje a gente vai continuar, a gente acho que até leu semana passada, mas nós vamos começar por aí, a oração de Ana, né? 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana. Falei que eu ia comentar um pouquinho sobre essa oração de Ana, e eu quero começar por ela, então a gente até leu semana passada, mas vamos dar início daqui, e aí continuarmos dentro do texto, que vai vir em seguida na cronologia aí. 1 Samuel, capítulo 2, eu vou ler de novo a oração inteira dela, tá? Do capítulo 2, aí em seguida a gente vai falar um pouquinho. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, então diz, então Ana orou ao Senhor, orou assim, o meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Tem alguma versão aí que tá muito diferente, gente, dessa que eu li? Tem alguma versão aí de vocês que tá muito diferente? Eu tô lendo na NVI. A versão que vocês estão lendo tá igual? Tá tranquilo? A minha é pouquíssima coisa diferente. Tá. Você tá em que versão, Bia? NVI também, mas Então, algumas palavras estavam diferentes. às vezes alguma, né, a tradução um pouco mais nova, né, a Bíblia às vezes mais traduzida agora mais recentemente, às vezes eles trocam uma letrinha ou outra, né, mas se vocês, conforme eu for falando aqui o texto, perceberem algum versículo que vale a pena a gente compartilhar em outra versão, podem abrir o áudio aí e falar, esse versículo aqui na minha Bíblia tá assim, e aí comenta pra gente poder ver como é que tá a versão, tá bom? Então, essa oração de Ana, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, diante de uma alegria, diante de uma comemoração, de entregar um filho ao Senhor, ou de ter um filho tão esperado há tantos e tantos anos, vocês acham que essa oração de Ana, ela condiz com aquilo que nós oraríamos ao Senhor no momento de entregar um filho para o Senhor, de dedicar um filho a Deus, ou de estar alegre por ter tido um filho? Como que vocês olham para essa oração de Ana? Há uma celebração nessa oração? É uma mulher falando de que ganhou um filho e que tem um filho e que esse filho é maravilhoso para ela e que ela está feliz por ter esse filho? Ou é alguém que parece que está falando de coisas que muitas vezes até contradiz, né, a alegria de ter um filho? Porque ela vai falar sobre o Senhor é aquele que preserva a vida e é aquele que mata. Como assim, né? Eu estou agradecendo a Deus por uma criança que eu estou entregando para ele, e parece que a oração de Ana ela sai um pouco da caixinha, né? E a primeira coisa que eu queria levantar aqui para nós olharmos é essa questão da oração de Ana ser extremamente inspirada pelo Espírito Santo. Mais uma vez, Ana é cheia da presença de Deus ali no momento em que ela está entregando Samuel.
E ela, nesse momento de dedicação, muitas vezes, provavelmente diante do sacerdote Eli ali, né? Entregando aquela criança, colocando diante do Senhor a sua vida e a vida daquela criança. Imagina você num momento ali realmente de oração, de entrega diante do Senhor, num momento de humilhação diante de Deus, e humilhação do lado positivo, né? Aquele momento que você se prostra, mesmo que você se rende, diz: Deus, o meu coração está totalmente entregue para o Senhor. Ana faz essa oração. E aí eu já queria ler com vocês uma outra oração que parece muito similar a essa, e aí comparando com essa oração, a gente vai entender um pouquinho, então, inclusive, o que Ana também está falando. Abram comigo o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Nós temos a oração de uma outra mãe. E essa mãe é a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa mulher também num momento de êxtase diante do Senhor, né, de alegria, falando de coisas também extremamente espirituais, provavelmente cheia do Espírito Santo, assim como a gente falou que Ana também estava. Lucas, capítulo 1, versículo 46. Posso ler junto com vocês? Vamos lá? Acharam aí? Facinho, né? Lucas 1, 46 diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o versículo 1 de 1 Samuel. Vou ler, não precisa voltar lá. O meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Voltando lá para o 48. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Olha, Ana falando, né? Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus, né? Ela está lá no versículo 2 falando sobre a santidade de Deus também. Versículo 50, lá de Lucas. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos, do mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Gente, Ana está falando aqui, ó, versículo 7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. O Senhor mata e preserva a vida. Ela diz no versículo 5, os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Olha a oração de Maria, gente. As duas estão falando de uma mesma realidade espiritual. Não tem a ver com crianças que estão sendo entregues simplesmente diante de Deus, mas com realidades que elas estão expressando, né, em Deus, vendo aquela realidade física diante delas. Maria estava com um bebê ainda no seu ventre, né? Mas Ana já estava com uma criança desmamada diante dela. Mas a oração das duas parecem fazer o mesmo sentido, parecem fazer a mesma expressão, parecem falar de um mesmo sentimento. Vamos terminar aqui a oração de Maria. Um cântico, né, de Maria. Versículo 53. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então, depois pega melhor esse texto do Cântico de Maria, e se for o caso, se você tiver duas Bíblias aí na tua casa,
coloca uma do lado da outra e vai lendo devagarzinho cada um dos versículos, para vocês perceberem ainda mais o quanto isso parece que saiu da mesma mulher, saiu da mesma pessoa, saiu com a mesma expressão, saiu do mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo enche essas duas mulheres com uma alegria e com uma expressão muito parecida. E elas então não oram ou não fazem um cântico, no caso de Maria, baseado simplesmente numa criança que estava diante delas, mas elas entendiam que aquela criança era além de uma circunstância atual. Elas estavam falando de coisas excelentes, elas estavam falando de coisas espirituais, elas estavam falando de realidades espirituais, que ainda que essas realidades não estivessem prontas, não estivessem ali diante delas, elas já estavam profetizando. Então, essa oração de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, é uma oração profética escatológica. O que é uma profecia escatológica? Nada mais é do que uma profecia que fala de tempos futuros, do tempo do fim, inclusive. Ela não está falando somente daquele momento da história que ela está vivendo ali com Samuel, mas ela sabe que Samuel, aquele menino que está sendo entregue para Eli naquele momento ali no tabernáculo, fazia parte de um plano excelente, de um plano superior, de um plano além. Se vocês lembram, eu cheguei a falar algo a respeito de Ana, que é algo que chama muito a minha atenção, a respeito da esterilidade dela, né? De como a palavra diz que foi o Senhor quem permitiu que Ana permanecesse estéril durante toda a sua vida, até aquele momento da oração dela diante do tabernáculo, né? Ali próximo de Eli, onde ele acha que ela até tá bêbada, né? E ela derrama o seu coração, e daquele dia em diante, realmente, então Deus concede essa criança. Cada filho, gente, cada pessoa que vem para a terra, ela vem com um propósito muito específico. Eu e você nascemos nesse tempo, nesse período, nesse ano em que nós nascemos, para um propósito específico. Então, quando nós negligenciamos o nosso nascimento, quando nós negligenciamos o propósito de Deus para esse tempo, nós passamos a deixar de fazer parte de algo muito maior que Deus está fazendo na terra. Porque nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do mundo, né, da Terra. Nós poderíamos ter nascido no Japão, nós poderíamos ter nascido nos Estados Unidos, nós poderíamos ter nascido na África, mas Deus, ele como é onisciente, onipresente, onipotente, ele decide colocar essa semente, que sou eu e você, no útero da nossa mãe, num ano específico, num momento específico da história. E geralmente muitas pessoas, elas inclusive nascem debaixo de rejeição, debaixo de um possível acidente, né? Ou às vezes até debaixo de um estupro, ou debaixo de uma situação contrária de casamentos e de tantas circunstâncias, mas Deus não erra na concepção. A gente pode achar que houve algum erro na concepção, mas a palavra de Deus nos mostra muitas vezes, e inúmeras vezes, que Deus não erra na sua concepção quando ele envia uma semente de vida para o útero de uma mulher. Então, eu e vocês não somos um acaso para esse período. Então, sempre que você for orar, ou sempre que você for buscar o Senhor, pense sobre isso também. Diga, Senhor, qual foi o motivo, qual foi o propósito que o Senhor escolheu para esse período da história? O século XX, o século XXI foi o período em que nós nascemos. O que está acontecendo na história? E não só na história como uma história natural, né, do século XX, do século XXI que nós nascemos. Mas, Senhor, qual é a história que o Senhor está escrevendo na Terra nesse período da história? O que é que o Senhor pretende fazer nesse período?
Jesus volta agora, então eu sou alguém que estou sendo esse pregador do evangelho, das boas novas, antes do tempo real da sua volta? Será que eu sou um precursor da volta de Jesus? Ou será que ainda vão ter algumas gerações e por isso eu preciso preparar outras gerações para estarem também pregando esse evangelho? Será que são os meus filhos, os meus netos que eu estou preparando hoje, que também vão falar do Senhor no futuro? Então, a gente precisa entender o propósito. Ana não entendia por que da esterilidade, mas no momento em que ela faz aquela entrega, né, de que realmente entregaria essa criança, esse menino, ela já tinha convicção até do sexo. No momento em que ela diz, quando o Senhor ouvir, né, a minha oração, se o Senhor puder me dar esse filho, eu entregarei ele ao Senhor. Então Ana tinha tanta convicção de que viria um menino e que esse menino era o menino que Deus estava escolhendo para algo grandioso ali no tabernáculo, no tempo em que Deus estava propondo para ela. E vem então, né? A palavra fala que imediatamente Ana engravida e ela dá luz a Samuel, coloca esse nome, nós já vamos falar um pouquinho sobre o nome de Samuel, e esse menino vem com esse propósito. Quando Ana faz essa oração, ela está falando de futuro, ela está falando de propósito divino, ela está falando de como esse menino trará a diferença no plano redentivo, no plano da redenção, como ele vai ser importante para os propósitos de Deus para Israel, para o seu povo e para nós, porque hoje nós estamos lendo esse texto e estamos sendo tocados, impactados por aquilo que Deus estava fazendo na vida de Ana e por aquilo que ele fez na vida desse menino chamado Samuel e depois desse homem e depois desse idoso, né? Porque ele vai morrer numa velhice muito grande, sendo essa voz profética do Senhor. Mas voltando para o texto da oração de Ana, ela vai dizer assim, já logo no comecinho. Então Ana orou ao Senhor, o meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Maria vai falar sobre salvação lá no texto, né? E existe algumas traduções desse texto que vai falar sobre salvação também. E a palavra no original aqui para libertação é a mesma de salvação lá no Evangelho. Então esse menino, ele está vindo com o propósito de libertar o seu povo. Libertar o seu povo do quê? Libertar o seu povo de uma opressão maligna. Libertar o seu povo do engano, libertar o seu povo de cadeias espirituais, libertar o seu povo de idolatria, libertar o seu povo de estarem totalmente indo numa direção contrária à vontade de Deus. Então, Samuel vai ser o último juiz do tempo dos juízes e o primeiro profeta, sacerdote, dentro do contexto dos reis, né? Do tempo dos reis. Então, Samuel, ele é um marco, ele é um tempo de divisão entre o período dos reis e o período dos juízes, e o tempo dos reis de Israel, né? Então, porque Samuel vai ser o último juiz, literalmente nós vamos ver isso aqui no texto, e ele também vai ser o primeiro a ungir o primeiro rei de Israel, que vai ser Saul lá na frente. Então aqui nós estamos com um bebê e a sua mãe está falando sobre alguém que é libertador, que é salvador. Isso é maravilhoso, porque Maria também vai falar sobre isso, né? Ela sabia que aquele bebê que ela carregava no ventre dela, ele tinha o propósito maior de ser o filho de Deus, de ser o redentor de toda a terra. Por isso que ela vai falar que ela também está alegre, exultando no Deus da sua salvação. Ela sabe que Deus está vindo com salvação. Ana sabe que Deus está vindo com libertação. Olha, quando uma criança nasce, gente, quando uma mãe tem, né, uma direção tão profunda do Espírito, de saber que existe algo maravilhoso sobre aquela criança.
Ana estava sendo extremamente profética na vida do seu filho, na vida de Israel, inclusive. Olha uma mulher aqui profetizando de maneira tão poderosa, né? De forma, inclusive, escatológica, como eu falei, falando do tempo do fim. Versículo 2, ela vai falar sobre essa exaltação de que Deus é santo e que não há outro, né, além dele. Ainda que Israel estivesse mergulhado em total idolatria, porque o livro de Juízes que a gente tem estudado fala sobre isso, né? Sobre esse período tão escuro, tão negro de Israel, em que Israel se mistura de tal maneira com as nações cananeias, com as nações pagãs ali que moram em Canaã, desobedecem o Senhor de maneira tão escrachada, né? Que eles se tornam extremamente idólatras, adúlteros, né? Espiritualmente. Então, ela fala com a sua oração aqui que não há outro além do Senhor, não há Deus como nosso Deus, né? Ela vai falando aqui. E aí ela diz no versículo 3, não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Gente, quem tem coragem de levantar a sua voz e dizer que Deus não é santo, que Deus não é poderoso, sabe assim? Só uma mente, uma boca arrogante é que realmente tem condições de falar coisas contra Deus. Tem horas que a gente ouve algumas pessoas falando algumas loucuras, né? Hoje com as redes sociais ainda mais, né? Tem gente que usa de uma ignorância tão grande para falar sobre coisas, sobre Deus, que eu fico boca aberta, sabe? Assim, dizendo que não existe Deus, que isso tudo é invenção humana, que esse livro que essas pessoas falam sobre... hoje mesmo eu vi um trechinho de uma pessoa falando, de um bruxo, né? Estava escrito que ele era bruxo, falando sobre a criação, Gênesis 1, né? E depois ele foi falar sobre a Arca de Noé também, e ele falando que isso é impossível, sabe, assim, que não existe uma situação como essa, é incabível existir um Deus que ao mesmo tempo é bom, mas aí daqui a pouco ele mata todo mundo, sabe aquelas coisas bem malucas que a gente vai ouvindo na internet? Isso fala de uma boca orgulhosa, isso fala de alguém que está totalmente fora de si para falar com arrogância, se dizendo o sábio da situação, né? Então por isso que ela vai falar aqui, né? Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Quem somos nós para conseguir entrar, né, na mente, no coração das pessoas, para realmente saber a perversidade, a maldade ou a bondade, né? E a situação real de uma pessoa, o seu real sentimento de coração. Então só Deus pode abrir, Kelly. Pastor, mas meu sogro fala muito do que a pastora falou agora, né? Que Deus é ruim, que Deus ele mata, ele manda matar, dá doença, tal. Aí eu sempre escuto, né? E eu não concordo, eu tenho que balançar a cabeça para não discutir, né? Que ele fala assim que Deus é fogo consumidor, que ele já leu a Bíblia tantas vezes, mas ele é da católica. Eu não tenho nada contra os católicos, né? Mas é assim, é diferente do que eu sei, né? E ele vem, todas as vezes que ele vem conversar aqui, ele fala as mesmas coisas. Ele tem esse e é para o resto da vida, né? E eu não sei o que falar para ele, porque eu olho para ele, eu tenho vontade de falar, mas... Na verdade, existem textos, né, que você pode estar apresentando para ele, né, Kelly? Até existem textos. Por exemplo, o texto de Deuteronômio sobre a bênção e a maldição, ele vai ser bem característico para apresentar para uma pessoa dessa, mostrando como Deus ele prometeu a bênção, mas ele disse assim: se vocês não cumprirem com aquilo que eu estou pedindo para vocês fazerem, então virão essas maldições sobre vocês. E não tem a ver com o Senhor exatamente fazendo aquilo, e sim com as consequências do nosso pecado. Então, quando eu leio a Bíblia com o olhar desse Deus que em nenhum momento desejava a minha maldição, mas ele queria que eu obedecesse,
Então o olhar passa a mudar, né? Agora, quando eu olho com o olhar daquele que traz juízo, simplesmente porque ele decidiu julgar a terra, então eu tenho sim um Deus provavelmente mau no Antigo Testamento, né? Um Deus que é muito, muito, como que eu posso dizer a palavra, muito mal mesmo, não tá vindo a palavra agora que eu poderia usar, mas assim, tem um Deus terrível no Velho Testamento, e parece que no Novo Testamento aquele Jesus e toda a sua palavra, e o Deus, o Pai que ele fala, é muito mais bondoso e amoroso, e então por isso que ele decide mandar o Filho para morrer por nós. Mas parece que não é o mesmo, né? Parece que o Deus mudou a página lá de Malaquias para Mateus, e aí muda tudo. Não, isso é uma visão totalmente distorcida da leitura. Então, quando eu olho para uma situação com uma visão distorcida, eu começo a realmente ver isso. Porque se a gente lê a Bíblia com essa visão de maldade ou de um Deus que traz muito mais juízo do que bondade, a gente também vai ver dessa forma. Isso é quase que natural. Mas tem essa leitura que precisa ser com a visão correta, né? Então, não adianta argumentar de forma a querer bater de frente, né? Mas ir apresentando talvez alguns textos para ele pensar junto com você. Fala assim, olha, vamos ler aqui o que Deus diz, né? E às vezes alguns textos lidos com uma forma mais amorosa talvez comece a fazer sentido para ele. Mas eu falo que se o Espírito Santo não move a nossa vida, você pode matar de falar que não adianta, né? Se não é o Espírito Santo em nós. Versículo 4, ela vai falar, Ana vai falar que o Senhor é aquele que quebra o arco dos fortes, né? Mas os fracos são revestidos de força. Então ela vai falar desse paradoxo, né? Ou desse lugar de mudança que Deus faz, né? Então, em alguns momentos, os fortes, eles dominam, né? Eles têm arcos poderosos, né? Isso está falando de opressão, de guerra mesmo, de domínio, né? Mas o Senhor, ele quebra o arco dos fortes, né? Então, ele desfaz toda essa opressão e ele faz os fracos serem revestidos de força. Gente, olha que engraçado, parece até contraditória a frase, né? Mas os fracos são revestidos de força. Então isso quer dizer que Deus está sim dizendo para nós que sem o revestimento dele em nós somos fracos verdadeiramente. Porque a nossa natureza de homens caídos, pecaminosos, faz com que a gente tenha uma fraqueza natural por causa da natureza de pecado. Mas quando somos revestidos, eu amo essa palavra, revestidos, porque o que fala, o que quer dizer uma pessoa que ela é revestida? Então pensa aí na roupa que vocês estão agora, e aí se eu dissesse assim, ó, agora vai ali e pega aquela roupa ali que eu separei para vocês, mas não é para vocês tirarem a roupa que vocês estão. Se revistam, vocês já têm uma vestimenta, mas agora vocês precisam se revestir, vestir de novo. Então, revestimento fala de alguém que está vestindo algo por cima daquilo que já existe no seu corpo. Então, a Bíblia sempre vai falar que Deus está nos revestindo de Cristo. Nós somos revestidos de poder, nós somos revestidos da glória de Deus, nós somos sempre revestidos. Por quê? Porque até que o nosso corpo seja glorificado na ressurreição, nós estamos ainda fadados a caminhar com esse corpo mortal, com essa capa, né, da natureza caída. Então nós temos uma roupa que Deus providenciou para nós, que ela é muito natural, que ela só cobre o pecado exatamente como Deus fez com Adão ali no jardim, dando a pele de um cordeiro para eles vestirem e taparem a sua nudez. Então nós temos uma roupa diante de Deus que ela só tapa a nossa nudez.
Mas Deus diz que para nós nos tornarmos santos, como Ele é santo, então Ele nos reveste de Cristo. Então é como se Cristo fosse uma roupa. Então vamos tentar entender, né? Eu gosto de tentar explicar o que o texto está querendo dizer para nós, né? Então é como se Cristo fosse uma roupa que trouxesse esse revestimento, que diante de Deus eu sou visto de outra maneira, eu sou capacitado de outra maneira. Então vamos tentar também colocar assim. Então quer dizer que Deus nos reveste de Cristo, e isso faz de nós agora homens e mulheres com uma armadura espiritual. Por isso que Efésios vai falar sobre a armadura, né? Também. O sacerdote, quem estudou comigo lá, Êxodo, quando nós falamos sobre as vestes sacerdotais, Bia, Rosângela, Kelly, eu falei muito sobre isso. Aquela roupa que Deus especifica, item por item, para o sacerdote e os levitas usarem, mas principalmente o sacerdote, aquela roupa era esse revestimento de santidade. Então, todo mundo que olhava para o sacerdote tinha uma visão diferente de um homem que estava vestido com algo sobrenatural. Então, havia uma... Pode falar, Bia. É incrível o discernimento, né? Porque eu já passei por essa leitura e eu fiquei me perguntando, nossa, mas por que foi tão detalhado, né? E agora você falando faz todo sentido. O livro de Êxodo, aliás, o Pentateuco, né? Eu sou meio suspeita de falar, porque talvez seja os textos mais poderosos, na minha opinião, em todos os aspectos. Até mais do que o Novo Testamento, os evangelhos. Por quê? Porque o Pentateuco, ele revela a sombra de tudo que viria a ser. Então é como se Deus estivesse justamente nos dando algo natural, mas que nos mostrasse de forma muito real o sobrenatural. Então Arão e os outros sacerdotes, eles estavam sendo revestidos de Cristo quando eles usavam aquela roupa sacerdotal. Se vocês fizerem uma comparação, Soninha acho que lembra quando a gente fez escatologia, que eu fiz a comparação de Apocalipse 1 com o Cristo, né? A imagem que João está vendo de Jesus ali, e quando você vai para a roupa do sacerdote, você tem parte dessa roupa sendo descrita, inclusive, ali por João. Quando ele vai falar sobre o cinto, quando ele vai falar sobre a roupa de linho, né, até os pés. Então, assim, boa parte daquilo que João estava vendo, que era o próprio Cristo ressurreto, tem a ver com a própria roupa que o sumo sacerdote usava ali no tabernáculo e depois no templo. Então, isso é maravilhoso, né? Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas eu tô falando do revestido, né? Perdão aí, dei uma escapada aqui do texto, mas, né, vem isso e a gente precisa... e falando para entender. Então, Ana está falando sobre os fracos, que continuam sendo fracos, mas agora eles são revestidos de força. Diga ao fraco, sou forte. Porque, na verdade, nós vamos continuar sendo fracos. Por quê? Porque a nossa carne, ela ainda é dominante nesse corpo que nós estamos, ok? Por causa do pecado que ainda está operando. Então, nós podemos cair em tentação, nós podemos pecar até que Jesus volte. Então, não há nenhum período ainda nessa era que não seja possível o homem pecar. Infelizmente, nós temos a possibilidade. O que a Bíblia nos diz é que depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos a possibilidade de não pecar, porque nós vamos justamente evitar estar em situações de pecado, nós vamos buscar essa santificação. Então, isso é essa busca, né, incessante do cristão, do crente. Mas, infelizmente, nós estamos em um corpo fraco por causa da mortalidade, por causa de sermos mortais, né? O pecado nos trouxe a morte. Então, nós estamos fadados a isso até que Cristo venha e ressuscite
esse corpo de glória para nós também, assim como ele já tem. Então, enquanto isso, a palavra sempre vai falar de um ser humano fraco, mas ele pode ser revestido de força, de glória, né? Em outros textos também fala. Aí no versículo 5 ela vai falar assim: os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Gente, ela tá falando de gente que achava que tinha todo o suprimento necessário para sua vida, mas que de uma hora para outra vê o seu mundo desabar, literalmente. Mas aqueles que aparentemente passavam fome, agora se veem supridos por um Deus que é todo poderoso. E isso nós estamos falando de forma natural, mas também de forma espiritual. Lembra que eu falei que essa oração de Ana, o cântico de Maria, o próprio cântico de Moisés lá atrás, quando eles passam também o Mar Vermelho, tudo isso fala de orações e de cânticos que são gerados pelo próprio enchimento do Espírito Santo. Então Deus está profetizando através dessas pessoas. Então eles estão falando de coisas naturais, mas eles estão falando muito mais de coisas sobrenaturais. Jesus vai falar no Sermão do Monte, né? A gente está estudando lá, né, Rô? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha como o texto, Jesus vai dizer que existe alguém que está passando fome e sede, mas que ele então tem esse alimento, ele tem essa água que não vai mais nos dar fome e que não vai nos dar mais sede, porque nós teremos água viva, nós teremos pão vivo que desce do céu e nós seremos então saciados em todo o tempo na nossa vida, não haverá mais fome, né? Então, ainda que tenha a questão física, sim, muitas vezes Deus está falando sobre esses períodos difíceis que a humanidade passa, economicamente falando, mas ele está falando também de coisas espirituais. Ela vai falar sobre o finalzinho do versículo 5, a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Eu queria que vocês abrissem comigo Jeremias 15:9. Se vocês tiverem dificuldade de abrir, não tem problema, só ouve que a gente lê aqui rapidinho e depois você anota aí e lê no outro momento. Jeremias 15, versículo 9. Jeremias 15, 9. Posso ler? Achou aí? Jeremias 15, 9 vai dizer assim, ó: a mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Deus vai falar a respeito, aqui em Jeremias capítulo 15, tá falando sobre o julgamento, né, o juízo de Deus sobre o povo de Israel. E se você ainda tiver com o texto aberto, olha o primeiro versículo desse capítulo 15 de Jeremias. Olha o que ele diz. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. Então, Deus vai falar, ele, em outros textos aqui de Jeremias, ele vai citar outros exemplos de profeta, né, e tudo mais. Mas nesse aqui específico, Deus começa usando o capítulo 15, o exemplo de Moisés e Samuel. Então, percebe que nós estamos no tempo de Samuel? Então, quando Jeremias está profetizando aqui para o povo de Israel, ele está dizendo assim: eu trouxe o socorro, eu trouxe a libertação, eu trouxe a pessoa que traria a libertação que vocês estavam vivendo da idolatria, do pecado sobre a terra, e esse era Samuel. E Samuel intercedeu por vocês naquele tempo, mas vocês não deram ouvidos. Continuaram pecando contra o Senhor. Então, quando Ana está falando aqui, a que era estéril deu à luz 7 filhos,
mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor, ela está falando justamente dessa esterilidade espiritual que faz com que Deus não tenha filhos segundo a sua imagem e semelhança. E por outro lado, ela fala dessa esterilidade agora que vai acontecer com essa mulher que está dando muitos filhos. Quem é essa mulher que está dando muitos filhos? Israel em pecado, as nações pagãs. Então, estão nascendo muitos filhos, mas não segundo o padrão de Deus. Consegue entender isso? Então, ela vai dizer assim, ó, a que era estéril deu à luz 7 filhos. A palavra 7 aí não tem uma ideia de perfeição de filhos que alguma mulher da Bíblia teve, tá? Tá falando de número profético, número perfeito de Deus. Então, a que era estéril deu à luz 7 filhos, deu à luz a filhos de Deus, deu à luz a filhos segundo o padrão de Deus. Mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Então Deus começa a enfraquecer aquela mulher que estava dando muitos filhos segundo o pecado, segundo a operação do maligno na terra, né? Então fala dessa tipologia de 2 mulheres. Uma que estava estéril, não dava à luz filhos para Deus, e de uma que dava muitos filhos, mas não era segundo o padrão de Deus. Consegue entender isso? Me dê um joia. Se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Certo? Então, Jeremias vai profetizar isso também lá em Jeremias 15:9, que a gente acabou de ler, porque ele está falando sobre essa profecia de julgamento de Deus. Deus tentou, gente. Deus continua tentando atrair os teus filhos para a santidade, atrair os seus filhos para o relacionamento somente com ele. Mas a nação de Israel, no caso de Jeremias, continuava buscando outros deuses, continuava se afastando do Deus verdadeiro, continuava buscando a sua própria vontade. E é disso que ele está falando. Versículo 6, aí ela vai descrever essa questão, né? O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então ele fala desse paralelo, né? Em que Deus é o mesmo que está agindo, tanto na morte quanto na vida, tanto em resgatar alguém do inferno, literalmente da sepultura aqui, como alguém que ele está enviando em juízo para o inferno, porque Deus é justo. Aí vem, né, Kelly, o seu sogro, né, que você falou. Então, assim, imagina você ver ele lendo um versículo como esse: o Senhor mata e preserva a vida. Ué, mas o mesmo Deus que diz que quer a vida, ele mata? Como assim? Entende? Porque parece que Deus está desejando matar, quando na verdade a gente sabe que não. O juízo de Deus, ele vem sobre todo aquele que é inimigo dele, que deseja realmente ir contra ele, no sentido de vida abundante, de vida plena, de vida eterna, né? Então tá se falando de gente que tá dando ouvido para a serpente, né? Dando ouvido para o maligno. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza, ele humilha e exalta. Ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes. Gente, como Deus realmente tem, né, todo o poder nas suas mãos. Ele move situações na terra de maneira tão poderosa que a gente vê um império se levantar. Por exemplo, né, a gente vê o império da Babilônia se levantar com tanta grandeza. Quando você olha para a história do Império Babilônico, você fala assim, é impossível que esse império caia. E aí você olha para todo o desenvolvimento da história e você vê, então, Deus fazendo com que esse grande império, que parecia ser intransponível, se torna tão fácil de ser dominado pelo Império Medo-Persa. E de repente todo aquele castelo do Império da Babilônia se desfaz. Então Deus é o Deus que controla com uma tamanha soberania toda a terra, toda a terra. Ainda que a gente ache que as coisas estão andando de mal a pior, não, elas continuam no controle daquele que rege toda a terra. Então a permissão de Deus para algumas coisas não quer dizer que ele está de acordo e que ele perdeu o controle. É o contrário.
A permissão de Deus faz com que ele deixe as coisas acontecerem para que o ser humano então desenvolva a sua vontade para o mal ou a sua vontade para o bem, né? Para a vontade de Deus. Então isso tem a ver muito com isso. O finalzinho do versículo 8, ele vai dizer assim: pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Gente, existem vários versículos que a gente vê Deus falando sobre ele ser aquele que é o fundamento de toda a terra, ele é o criador de tudo que existe. Então a exaltação, né, a Deus, Ana está exaltando a esse criador que estabelece os fundamentos da terra, né? Versículo 9, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Gente, se esses dois versículos aqui não é Apocalipse acontecendo, então eu não sei o que é. Não é não, Soninha? Nós que estudamos escatologia, a Soninha estudou 2 vezes meu curso de escatologia aí do YouTube, porque ela falou, eu preciso ver de novo ali. E, gente, cada vez que eu vejo um texto como esse, Deus está declarando através de Ana, com o nascimento de Samuel. Ela está dizendo, está nascendo um libertador. Se vocês quiserem, vocês serão libertos da opressão. Mas ela também está falando sobre um Salvador, porque ela está dizendo que Samuel é algo que está vindo para que o Messias apareça lá na frente, né? Para que o Senhor Jesus apareça. Mas ela está falando sobre o plano de redenção, o plano final. Ela está declarando profeticamente o que vai acontecer com os inimigos de Deus. Olha para o versículo de novo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Morte eterna. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Textos claros de Apocalipse, né? Sobre o final dos tempos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Julgamento final, né? Ele julgará até os confins da terra. E ela termina essa oração linda, dizendo, ele dará poder ao seu rei. Ela não está falando sobre Saul, ela não está falando sobre Davi, ela não está falando sobre os reis de Israel, ela está falando sobre o rei dos reis. Porque ele diz assim, ele dará, Deus, né, o Todo-Poderoso, dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Mas quem ouve isso ali na hora, fala assim, ela está falando sobre esse menino, que vai ser um ungido de Deus. Pode ser? Lógico que pode ser. E é verdade, Samuel vai ser esse homem ungido de Deus para esse momento da história, mas vocês percebem como a profecia, ela parece muito mais clara a respeito de Cristo, a respeito do final dos tempos, de como ela está sendo cheia do Espírito Santo para falar sobre coisas muito maiores. A gente precisa olhar para a palavra de Deus como essa fonte de revelação mesmo para nós do que Deus está fazendo, não só no nosso tempo. Deus está agindo agora no Brasil, no ano de 2026. Só que Deus está agindo no ano de 2026 no Brasil, pensando na redenção do final dos tempos. Então precisa ser algo maior. A gente fecha a nossa mente, o nosso coração para o tempo, para as nossas circunstâncias, e acha que parece que Deus não está no controle de tudo que ele já disse na palavra dele. Ele já disse o que ele vai fazer e ele vai cumprir. Então a gente às vezes fala que crê na palavra, naquilo que Deus prometeu, mas na prática a gente parece que não pensa a respeito daquilo que ele prometeu, daquilo que ele falou que vai fazer. Amém? Então, eu queria que depois vocês, com o tempo, se quiserem, né, façam aí uma reflexão ainda maior sobre esse texto, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Vamos olhar pro texto agora? Eu queria que vocês fossem comigo, Juízes 14. De volta para o livro de Juízes, porque aqui, gente, Samuel só nasceu e foi dedicado no templo, tá? Ele ainda é uma criança extremamente pequena, por aproximadamente 5, 6 anos de idade, se tiver isso. Mas deve ser aproximadamente isso aí, pelo que a gente percebe, né? Do andamento aí de Samuel depois. Mas ele é somente uma criança sendo entregue pela sua mãe. E olha que oração maravilhosa que Ana faz, né? Eu acho lindo.
Juízes capítulo 14. Então a gente volta para um homem que nasceu também algum tempo ali atrás, a gente viu o nascimento dele nos textos, mas agora ele já é um homem. Pula, né? Capítulo 13, Sansão nasce. Né? A gente leu no capítulo 13 o nascimento de Sansão. Capítulo 14 a gente já vai ver praticamente um homem pronto. Então a Bíblia, o texto, a narrativa não vai mostrar para nós o que aconteceu na infância e na adolescência de Sansão. Só vai falar que ele nasce com aquele chamado, né, com o nazireado estabelecido pelo Senhor, mas não vai falar o que acontece na sua infância e na sua adolescência e parte então para o capítulo 14 com Sansão já adulto. Então nós temos Samuel, uma criança, que vai ser o último juiz, mas nós temos Sansão, que está no propósito de Deus para esse tempo, para começar a libertação a respeito dos filisteus, e nós vamos ver o que Deus está fazendo através desse homem. Juízes 14, abriram aí? Juízes 14, versículo 1, diz assim: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção deles. Gente, como tá na versão de vocês aí o leão? Leão forte ou tá outra coisa? Leão forte também? Como tá aí, Rô? Leão forte? O que tá no seu aí? Leão o quê? Leãozinho? O meu é um jovem leão. Tá. E o seu, Rô, então? Tá só leão, vírgula, rugindo. Tá, legal. Mas o seu tá leão jovem, né, Bia? Então, a maioria das versões, ou algumas versões, traz ou leão novo ou leão jovem, né? Então, era isso que eu queria saber, se existia alguma outra versão dessa forma. Vamos lá. A minha aqui tá como leão forte. Veio rugindo na direção dele. Versículo 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhe um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. E disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia... Ai, esqueci.
Esqueci que já ia fechar. Fechou na nossa cara. Ô, Jesus. Perdão, meninas. Perdão. Eu esqueci, vi aqui o recado e esqueci completamente de fechar e abrir. Vamos voltar. Versículo 14. Vamos começar aqui do enigma. Disse ele, então, do que come saiu comida e do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? E Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Gente, aqui tem muita coisa. Vocês viram a historinha? Uma historinha legal, né? Capítulo 14 fala tanta coisa ao mesmo tempo que a gente vai ter que ir devagar, tá? Pra gente conseguir acompanhar aqui o que tá acontecendo com esse homem, com esse ungido do Senhor chamado Sansão. Vamos tentar? Vamos seguir aqui o texto pra gente decifrar isso tudo aqui. A gente tem um enigma na mão aqui. Vamos lá. Juízes, então, 14, vai começar com, então, Sansão já adulto, né? Numa idade adulta, provavelmente, não se tem ideia de quantos anos. A gente pode tentar fazer uma contagem aqui pelos anos, mas vamos colocar uma idade já adulta, ok? E então fala que ele desceu para Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, provavelmente, Sansão passeava, né, por todo Israel. Ele não ficava somente na sua cidade, mas era alguém... Ô, Kelly, fecha para mim o áudio aí. Ai. Provavelmente ficava passeando ali pelo reino de Israel, né? E num desses passeios, ele vai justamente para a região lá da Filístia, né? Ou da terra dos filisteus. E esse era o povo que estava justamente oprimindo Israel, né? Então, Sansão estava dentro de toda a situação que estava acontecendo com o seu povo. Sansão não era alheio às dificuldades que Israel estava passando. Sansão estava dentro desse contexto. Ele também estava sendo oprimido, né? A sua casa, a sua família, a situação que Israel estava convivendo ali era de tamanha opressão pelos filisteus. Então, ele sabia do que estava acontecendo. Mas Sansão, nesse momento, ele está em uma dos seus passeios, uma das suas viagens, e ele vai justamente para a cidade de Tímina, que é uma cidade da região lá dos filisteus, que é aquela região da faixa de Gaza, hoje em dia. Então, só para você se localizar aí no mapa. Ele vai para as terras ali dos filisteus e ele se engraça, né? Ele fica, então, encantado com uma mulher ali da cidade de Tímina. Voltando, e quando ele volta para casa desse passeio, ele diz para o pai dele e para a mãe dele: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Então ele vira para os pais e diga: olha, já achei quem vai ser a minha esposa. Minha esposa vai ser essa mulher que eu vi hoje na cidade de Tímina. Façam o trabalho de vocês em conseguir ela como esposa. Por que ele fala isso para os pais? Porque a gente sabe, ou tem uma ideia, de como era, né? Como seria
A época em que Sansão vivia, ou esses tempos antigos em que a Bíblia é descrita, de que a família, né, o pai, a mãe, as famílias precisavam negociar os casamentos, né? Havia todo um ritual para se chegar ao casamento. Então, as famílias precisam se conhecer, precisa se saber qual é o tamanho desse dote, precisa se saber qual é a ideia, né, que esse marido tem a respeito dessa menina, dessa esposa, se as famílias se aceitam, se eles estão de acordo, se a posição social é de acordo, se a situação em geral é conveniente para ambas as partes. Não havia casamento simplesmente porque eu gostei, eu quero e acabou. Mas a gente percebe, já de bate-pronto aqui, com essa fala de Sansão, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Ele impõe uma condição para os seus pais. Sim ou não? Vocês percebem essa fala? Ou só eu percebo? A gente percebe um Sansão, inclusive até mimado, podemos falar assim? Né? Porque você ser filho único, lembra lá que a mãe, né, de Sansão, ela também era estéril, né? E provavelmente ela só teve esse filho. Então, você imagina um filho querido que nasce numa casa de pais mais velhos já. O que acontece com essa criança geralmente, gente? Ela vira o bibelô da casa, ela vira o entojo de tão mimado que essa criança fica, né? Então, porque ela é o filho da velhice e toda essa situação. E vamos abrir um outro parênteses aqui também. Vocês lembram que Israel está passando por um momento histórico de tamanha idolatria, de afastamento do Senhor? Então, nós estamos no contexto do livro de Juízes. Nós estamos no contexto de um Israel totalmente depravado no seu comportamento, na sua maneira de ser. Então, nós estamos com Israel totalmente averso aos princípios de Deus. Então, ainda que os pais de Sansão fazem um questionamento aqui para ele, que a gente vai ver em seguida, a respeito dele procurar uma esposa entre os filisteus e não entre o povo de Israel, a gente não percebe pais tão pontuais em se colocarem como a autoridade de Sansão. Sim ou não? E isso, outro dia, eu vi uma reflexão a respeito desse texto com o arqueólogo Rodrigo Silva, que inclusive trouxe luz a algumas questões aqui dentro do texto para nós. Então, eu tô falando isso para vocês porque quando a gente lê, a gente já percebe isso. Um Sansão que sai da adolescência para a fase adulta, ele não aparece no texto bíblico, mas quando aparece, já aparece com tamanha arrogância, falando com os pais com esse tipo de frase, em que demonstra para nós falta de respeito, uma pessoa arrogante mesmo na sua fala, e que coloca a sua opinião acima de qualquer coisa. Não adiantasse o que os pais falassem aqui nesse momento, o que Sansão queria era se casar com essa moça da cidade de Tímina e que era uma filisteia. Então pensa aí, você tem um filho amado, querido, e ele vai escolher uma esposa justamente da pior cidade ou da pior família que você pode conhecer onde você mora. O que você diria para esse filho? Será que você se colocaria como pai e mãe, como uma autoridade na vida do seu filho? Então, a gente percebe essa falta de posicionamento dos pais de Sansão. Gente, se a gente voltar um pouquinho na história, e eu só quero relembrar isso para vocês verem se vocês entendem um pouquinho desse contexto aí. Lembra que o anjo aparece para a esposa, né, para os pais de Sansão, e aí falam para eles que ele vai ser um nazireu. Lembra da história? Ela, durante a gravidez, não vai poder tomar vinho, comer nada da uva. Ele também não poderia ter o cabelo, né, cortado em nenhum momento da sua vida, porque ele seria alguém escolhido por Deus para cumprir o propósito. A palavra diz iniciar a libertação de Israel. Lembram disso? Tudo bem? Se quiser, a gente até volta no texto, mas eu relembrando assim, acho que já dá para a gente se localizar, né? Então a gente percebe que Sansão, ele nasce com um propósito muito específico,
muito forte diante de Deus, né? Mas o que a Bíblia está mostrando para nós aqui com a vida de Sansão nesse momento é que ainda que eu possa nascer com um propósito divino extremamente específico, se a minha vida não estiver de acordo com aquilo que Deus me chamou para ser e fazer, eu posso dar com os burros na água, ok? Eu posso realmente ser, inclusive, contrário a todo o propósito que Deus colocou para mim. Então, isso vai fazer com que Deus possa agir através de mim, independente de mim, porque Deus não se frustra nos seus planos em momento nenhum, mas não quer dizer que eu esteja debaixo da vontade ou que eu esteja de acordo com os princípios de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Dentro da palavra de Deus, a gente vê alguns casos de pessoas que elas estavam até em pecado, literalmente. E mesmo assim, porque Deus tinha um propósito maior para o seu povo Israel ou para todas as nações, Deus usou essa pessoa, independente do seu pecado, para cumprir o seu propósito maior. Mas não quer dizer que aquela pessoa obteve êxito diante de Deus. Não quer dizer que aquela pessoa foi salva. Não quer dizer que aquela pessoa vai estar na eternidade com Deus. Percebem o que eu estou falando? Então, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia deixa claro esses textos dessa forma para nós, para nos fazer refletir que nem sempre, porque eu estou sendo usado por Deus, quer dizer que eu estou de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é algo para a gente pensar, porque às vezes você está sendo usado em alguns momentos, Deus até fala com você para falar com alguém, ou você se percebe alguém indo para a igreja, participando ali do contexto da igreja, mas como realmente está a minha vida diante de Deus? Como eu tenho me comportado no meu dia a dia diante de Deus? Então, essas coisas é que fazem toda a diferença quando nós falamos de filhos de Deus ou de filhos que não são os filhos de Deus, né? Para não falar outra coisa. Entende? Então, a gente precisa estar atento a esses textos por causa disso. Deus está falando de maneira conosco que ele mostra erros em homens que ele chamou com um propósito específico, para nos mostrar que o plano dele vai ser cumprido, independente do pecado do homem, mas não quer dizer que aquele homem está de acordo, ok? Esse é o caso de Sansão, a gente vai ver aqui. Então ele pede a esposa para os pais, e aí no versículo 3, o que eu falei, né? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Gente, uma das coisas principais de Israel, se vocês lembram, inclusive, lá do Pentateuco, é justamente essa questão do casamento tribal, né? Isso era muito forte em Israel. Por quê? Porque Deus estava cercando o seu povo para que eles não fossem contaminados com outras nações, com outros povos, porque seria da linhagem de Israel que viria justamente o Redentor da terra. Então, o propósito de Deus pedir para que Israel não se contaminasse com outras nações, mas que permanecesse em uma linhagem pura, era justamente por causa da vinda do Messias, que seria descendente de Davi, da descendência de Judá. Então, Deus precisava manter o seu povo Israel guardado dentro dessa aliança, para que nada acontecesse no meio do caminho e manchasse e maculasse essa linhagem do Messias. Ainda que aí você pode lembrar assim, Elisângela, mas e a prostituta Raabe? E Ruth, que nós lemos há pouco tempo atrás? Então, Deus está alinhando a sua vontade às situações em que ele mostra a sua graça, o seu poder, independente das circunstâncias. Mas quanto menos isso fosse contaminado no meio do caminho, mais limpo essa linhagem seria e mais poderosa a vinda do Messias seria diante dessa linhagem. Então, tem a ver com isso. Então, Israel tinha uma lei dada pelo Senhor a Moisés de que todas as tribos, elas se casassem entre si.
Então, quem era da tribo de Benjamim só podia casar com quem fosse da tribo de Benjamim. Então, eles se casavam entre si, né? Pensa aí numa multidão de pessoas que já existiam. Então, não tem meia dúzia, né? Tem milhares de milhares. Então, dava para escolher uma esposa ali. Então, na tribo de Sansão, que é a tribo de Benjamim, com certeza tinham muitas mulheres, ok? Mas Sansão vai decidir escolher por uma filisteia, justamente por uma nação totalmente contrária aos propósitos e aos princípios de Deus, e que naquele momento é justamente o maior inimigo do povo de Deus, do povo dele, né, do povo de Israel. Eles estavam oprimindo Israel há bastante tempo já, mas Sansão vai ser justamente aquele que vai falar: eu quero ela, eu não quero outra. Então, os pais contrariados, mas fazendo, né, o que o filho quer, eles vão conseguir a mulher em casamento, né? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. O final do versículo 3, né? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Esse texto aqui, lembra que eu falei aqui para vocês que eu vi o Rodrigo Silva, né, o arqueólogo, o pastor Rodrigo Silva, falando. Aliás, ele não é pastor, não, acho que ele é só arqueólogo mesmo. Ele é um mestre, né, em teologia, ele falando sobre esse texto, e aí quem ele estava conversando questionou ele a respeito dessa frase que está escrito aqui, né? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. E aí, a impressão que tem, as minhas anotações, gente, eu fui atrás de anotações minhas do passado. Quem tá comigo há mais tempo aí sabe dos devocionais e tudo mais. Eu fui atrás dessas minhas anotações para ver o que eu tinha escrito quando eu li esse texto. E uma das observações que eu fiz era justamente assim, que era Deus quem estava permitindo que Sansão olhasse para essa moça e desejasse ela como esposa, para que ela se casasse com ela, para que ele se casasse com ela, e através desse casamento Deus pudesse agir com justiça contra os filisteus, tá? Então não foi isso que eu escrevi, mas olhando para o que eu escrevi, era isso que eu queria dizer, que Deus estava olhando para essa situação e se aproveitando disso para fazer justiça. Só que não, gente. O Rodrigo colocou uma visão baseada no original do texto, muito interessante. Olha só o que ele falou para quem estava entrevistando ele. Ele falou assim: olha, sabe aquela situação em que você fala algo para o seu pai, para sua mãe, e aí o seu pai e sua mãe falam assim: não tem jeito de ir contra o que esse menino, essa menina quer. Então, deixa ele fazer o que ele quer, porque lá na frente eu pego ele na esquina. Sabe aquela pessoa que já tá vendo longe o que vai acontecer com você, mas ele dá uma permissão porque sabe que você está irredutível a respeito dessa situação? Então ele deixa para que ele, o próprio Deus, faça juízo contra Sansão dentro da vontade dele. Então é o contrário. Deus está sendo permissivo com a atitude de Sansão justamente porque ele está indo contrariamente à vontade de Deus. Então ele está sendo rebelde tanto quanto todo Israel estava sendo rebelde no tempo dos juízes. Isso faz toda a diferença, porque quando você lê aqui, parece que esse casamento vinha da parte de Deus. E não, o que o texto está dizendo assim, quer ver, ó? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, tipo a permissão. Deus estava, porque se Deus quisesse proibir Sansão disso, Deus até interviria, né, na situação, até nos sentimentos de Sansão, sim ou não, gente? Por que Deus ia permitir que ele se apaixonasse, né, por essa moça? Ele poderia, como Deus, ele poderia intervir nisso, mas Deus não intervém nessa situação. Deus permite. Então, é como se Deus dissesse assim: deixa, ele já está com o coração corrompido. Eu vou usar a sua desobediência em propósito para aquilo que eu quero cumprir nesse tempo através da vida dele. Então, até dentro do erro de Sansão, Deus vai se aproveitar para fazer os propósitos dele se cumprir. Mas não quer dizer que Deus estava de acordo com o casamento de Sansão. Pelo contrário, se Deus tinha dado uma ordem lá atrás
de que Israel tivesse os casamentos sempre dentro do seu povo, como é que Deus iria usar agora de maneira contrária, entendem? Então realmente não podia vir de Deus a vontade de que ele se casasse com uma filisteia. Isso para mim fez todo sentido e mudou facilmente a minha visão a respeito do texto, entendendo que se no original é esse o sentido da palavra que está sendo usado aqui, então faz mais sentido, porque Sansão está indo contra, né, os propósitos de Deus para a vida dele a respeito desse casamento. E a gente vai ver, então, nesse texto todo, erro em cima de erro a respeito de Sansão e a respeito desse casamento, tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, a gente tem 8 minutinhos para falar um pouco mais. Versículo 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor tá em letra maiúscula aí, gente, na Bíblia de vocês? Tá? Tá? Ok? Então, isso significa o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo mesmo, né? Tomando a vida apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Esse texto, ele é bem conhecido da maioria, né? A respeito de Sansão, a respeito dele pegar e rasgar com as próprias mãos esse leão. E aí, por isso que eu perguntei como estava a versão de vocês, porque em algumas versões tá esse leão forte, ou o leão simplesmente, e aí a gente pensa que é um leão na sua estrutura de adulto. Pensa um leão com a juba desse tamanho, assim, um leão com 300 quilos de puro leão vindo sobre Sansão. Ele seria totalmente despedaçado. Deus poderia, sim, também vir com a força, como ele tinha realmente, e ele também matar o leão, não tem problema. Só que quando a gente vê a comparação do animal aí como um cabrito, a gente percebe, então, que esse leão não é um leão de 300 quilos. É um filhote de leão que provavelmente estava ali desgarrado da manada, da sua mãe, ok? Então, por isso que ele teve força suficiente ali, ainda que ele estava realmente com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sobre ele, existia uma força descomunal realmente sobre a vida de Sansão. Mas o texto está dizendo em algumas versões, e é o que mais se aproxima por causa da comparação do cabrito, é que realmente esse leão não era tão grande, era um filhote. Então, Sansão teve capacidade realmente ali, através do Espírito do Senhor, de rasgar com as próprias mãos esse animal, como se fosse um cabrito, né? Como se fosse um leãozinho menor aí mesmo, um filhote, ok? Mas fala que ele faz isso e ele não conta para os pais. Então, a gente percebe que essa ida de Sansão para visitar a casa dessa moça, dessa possível esposa, nesse momento, ou eles andam por caminhos diferentes, ou os pais de Sansão já tinham ido, ou o Sansão vai primeiro, alguma coisa acontece ali no meio do caminho, porque Sansão está sozinho nessa situação do leão. E a palavra vai dizer que ele não conta para os pais. Por que a palavra coloca essa observação aqui pra gente, dele não contar para os pais? Porque qual era uma das leis impostas para o nazireu, gente? O nazireu, ele não poderia tocar em cadáver. Ele não poderia tocar em nada que tivesse morto. Ele não poderia ter contato com algo morto. Essa era uma das impurezas para um nazireu, né? Então, ele não poderia. Então, aqui, ele quebra um princípio dele do nazireado já de bate-pronto. Talvez antes já tivesse quebrado outros, mas aqui a gente vê claro que ele quebra esse princípio porque ele toca, né, nesse animal, rasga ele, mata ele. Aí ele tem contato com o sangue também desse leão, que também é outra coisa que um judeu provavelmente não poderia ter, principalmente nesse processo de santidade, e principalmente o cadáver, né, dele tá morto mesmo, o animal tá morto. E aí por isso que ele não conta. Ele sabe que dentro do nazireado ele estaria quebrando um princípio aqui. Por isso que ele não conta para os pais. Ok? Então vamos seguir. Então, Salomão está quebrando alguns princípios já de bate-pronto aqui na sua jornada. Versículo 8. Algum tempo depois, então passou algum tempo aí, quando ele voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão e nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tira
o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles e eles também comeram. Olha só, gente, como Sansão ele estava traçando um caminho de perigo para a vida dele em todos os sentidos. E a palavra vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então isso é natural. Quando o homem ele começa a caminhar a sua jornada isoladamente, longe do Senhor, fora de princípios, quando ele começa a pecar pequeno, aquilo torna-se cada dia maior na sua vida. Então, às vezes, o pecado fica pequenininho e depois vai aumentando e só vai aumentando. E um abismo vai puxando outro abismo mesmo. Então, Sansão passa aproximadamente 1 ano dessa morte do leão para essa viagem novamente. Por que eu falo isso aproximadamente? A gente não sabe a exatidão disso, mas quando você tem uma promessa de casamento entre duas famílias, que é o chamado noivado hoje em dia para nós, ele tinha um prazo, né, um tempo para preparar a casa que esse casal ia morar, ter uma situação estável para cuidar da sua esposa. Então, todos esses preparativos que o noivo tinha que fazer para então voltar e se casar com a noiva. Isso é natural no mundo antigo, principalmente em Israel, inclusive, mas nas nações vizinhas também, provavelmente esse trato acontecia. Então, eles foram na primeira vez, os pais e Sansão, acontece dele matar esse leão com as mãos, passa algum tempo, então, aproximadamente aí 1 ano, ele volta, e aí no caminho ele lembra, provavelmente ele passa pelo mesmo trecho, e ele dá uma desviada ali, ele fala, deixa eu ver como é que tá aquele leão que eu matei, né? Aquela carcaça que eu deixei aqui. E quando ele chega ali, então muito provavelmente só estava a alçada desse leãozinho ali. E dentro dessa ossada, então, estava esse mel, né? Esse enxame de abelhas e o mel ali. E ele manda a mão lá dentro e pega esse pedaço, esse favo de mel para ir comendo mel ali e ainda dá para os pais. Então, olha de novo, já não bastasse ter tocado no cadáver. Quando ele mata, ele volta e pega um alimento que está dentro de um cadáver de um animal que ele mesmo matou. Então ele continua dentro desse erro da quebra dos princípios do nazireado. Então ele não satisfeito, né, com tocar o cadáver do leão no momento que ele matou, ele toca novamente, então depois, através desse favo de mel que ele pega. Parece que está fazendo tudo de propósito, percebe? Parece que ele gosta desse joguinho, né, de pecado aí que está acontecendo na vida dele. É terrível. Aí o texto vai dizer, continuando aí para nós, então. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas ele não fala de onde ele pegou o mel para o pai dele, né, e para a mãe dele. Imagina se ele conta. Nem os pais teriam comido. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão, tá? Então ele não conta porque ele sabe que ele está errando. Quem é que não sabe, gente, quando está em pecado? E por isso que não conta o que está aprontando, né? Porque já está em pecado e aí o pecado começa a se tornar algo escondido. Versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa. Então ele já estava indo realmente para o casamento, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Olha, gente, isso aqui é outro detalhe que eu não tinha me atentado. E então a gente consegue prestar atenção nesse detalhe aqui agora e consegue perceber melhor. Quando o texto vai falar lá no Novo Testamento a respeito do amigo do noivo com as virgens, peraí. O texto vai falar que as virgens estão ali aguardando o noivo e aí o amigo vem e fala, eis o noivo, né? Então, o amigo do noivo está ali no contexto e ele avisa as virgens que o noivo está chegando, ok? Então, isso também era costume e tradição do mundo antigo, ter esses amigos do noivo, que seriam hoje, no nosso linguajar, os famosos padrinhos do casamento, tá? Então, se a gente fosse colocar no nosso linguajar de hoje, nada mais seria do que os padrinhos do casamento. E nesse caso, geralmente eram homens que eram separados para acompanhar o noivo durante toda essa festividade dos 7 dias do casamento. E provavelmente a noiva também tinha as suas amigas ali, né? Para estar festejando junto com ela
nessa festa que eles faziam ali. Então isso era muito comum. O texto vai dizer que Sansão está lá em Tímina e então é trazido 30 rapazes para ser seus acompanhantes durante essa festa. O que isso mostra para nós que eu não tinha percebido? E aqui a gente termina a aula. Provavelmente, Sansão não consegue amigos no seu povo para esse casamento. Porque ninguém estava satisfeito com esse casamento de Sansão, que eles sabiam que se tornaria, ou já era o juiz em Israel nesse momento, sobre o seu povo, e ele está justamente buscando uma esposa no seu maior inimigo. Então ninguém queria ser padrinho de Sansão. Então os amigos de Sansão, os amigos do noivo, na festa de casamento de Sansão, são os filisteus. Muito provavelmente amigos do pai da noiva, ou da própria noiva. Então aqui a gente tem já um contexto de total negação do próprio povo de Israel a respeito desse casamento de Sansão. Então a gente tem uma tristeza, né, por parte do povo de Israel desse casamento de Sansão. Então os amigos do noivo aqui são filisteus também. E aí ele vai propor o enigma e por isso que eles fazem tudo o que eles fazem. Mas semana que vem, já acabou a nossa aula, eu não vou esticar, nós vamos falar um pouco mais sobre esses amigos do noivo e aí por que todo esse embate, toda essa situação começa a acontecer aqui a partir desse casamento e ele tem um desfecho terrível. Para mim, o pior de todos os momentos aqui, de tudo que a gente está falando de Sansão, é o final do capítulo 14. A gente vai entender um pouquinho mais. Então, semana que vem, a gente tem esse entendimento do que Sansão está fazendo e quais são essas consequências que isso vai trazer para ele, mas também para Israel. E o que Deus está mostrando através disso para nós, através desse texto. Tá bom? Vamos orar aí para a gente terminar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite.